É isso. É dia 16 de abril, dia 106 de leitura bíblica. A leitura é curta hoje, mas nós vamos ler Josué 13 até 14, vamos ler Lucas 18, do 1 ao 17, Salmos 85, Provérbios 13, versículos 7 e 8. Vamos continuar então a história de Josué após chegarem na terra que Deus prometeu. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: Você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, de Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon e o de Gate, e o de Ecrom, e os aveus ao sul, além de toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até o Misferot-Maim, todos os sidônios, eu expulsarei diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para leste, como já tinha dado a Moisés, servo do Senhor. Começando ao Aroer, que está à borda do vale Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medebá até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, até as fronteiras dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Jesuritas, dos Macaditas, todo o monte Hermon e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou o resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e os expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Macatitas. Pelo contrário, Jesus e Macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu a herança da tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medebá. Hesbom e todas as suas cidades que estão no planalto de Bom, Bamote Baal e Bate Baal Meon, Jaza de Bom, Kedemote, Mafaate, Kiriataim, Sibma, Zeret Saar, no monte do vale, Bet-peor, as encostas do monte Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, a quem Moisés derrotou, bem com os principais de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Rebá, príncipes de Seom, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e as suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade,
a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está diante de Rabá, desde Resbom até Remate-Mispa e Betonim, e desde Maanim até o limite de Debir, e o vale Bete-Arã, Bete-Nimrá, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Resbom, mais o Jordão e as suas imediações, até a extremidade do mar Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava em Maanaim e incluía todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã. 60 cidades e metade de Gileade. Astarote e Edrei, cidade do reino de Og, em Bazã. Essas foram dadas aos filhos de Maquir, filhos de Manassés, a saber, metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para o leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. São essas as heranças que o filho de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia, porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança da terra, a não ser as cidades que habitassem e os seus arredores, para o seu gado, para a sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos tinham ido comigo e amedrontaram o povo, mas eu perseverei e segui o Senhor. Naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que você pôs os pés será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor. E agora, eis que o Senhor me conservou a vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, quanto para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquitas, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arbá. Este Arbá foi o maior homem entre os anaquitas, e a terra repousou da guerra. Lucas 18, do 1 ao 17. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que devia orar sempre e nunca desanimar.
Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Porque algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem virá, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus, porém, contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos... Traziam também as crianças a Jesus para que eles abençoassem, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Salmos 85, do 1 ao 13. Favoreceste a tua terra, Senhor. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo. Encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontram, e a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a injustiça. Baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Provérbios 13, versículos 7 e 8. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. É isso, galerinha. Valeu, valeu. Dia 106 terminado. Estou subindo o vídeo agora para o YouTube. E amanhã tem mais. Valeu, Deus abençoe.